Fala galera, tudo bem? Bom, a gente vai começar agora o nosso estudo sobre frações. É um assunto importante demais na matemática, não só porque ele é utilizado o tempo inteiro, em todas as áreas da matemática, mas porque é um assunto em que historicamente os alunos têm muita dificuldade. Você encontra muito aluno no final do terceiro ano errando ainda a conta com fração, as contas com frações, então é bom que você preste atenção desde o início para você não ficar cometendo esses erros tontos, tudo bem? A gente vai começar tentando entender qual é a utilidade das frações e por que elas surgiram, tudo bem? O que são e por que existem. A gente sabe que a matemática começou com a necessidade do homem de contar coisas. Contar árvores, contar frutas, contar rebanho, contar objetos. Mas a matemática também acabou aparecendo numa necessidade essencial do homem, que era de medir coisas. E na hora de medir coisas, os números que já existiam, os números inteiros, não foram suficientes. Digamos que para medir uma coisa, eu crio uma unidade de medida. E a minha unidade de medida é um caco, que é o tamanho desse segmento azul, ok? Então, na hora que eu quiser medir alguns segmentos, por exemplo, esses segmentos vermelhos aqui, eu vou medir quantos cacos cabem dentro desses segmentos. É óbvio que dentro do primeiro segmento cabe um caco, ou seja, esse segmento, o tamanho dele é um caco. Esse outro segmento aqui, quantos cacos cabem dentro dele? Bom, cabe um caco, cabe dois cacos, cabem três cacos. Então, o tamanho desse segmento é de 3 cacos. Mas e esse outro segmento, que é menor do que a minha unidade de medida? Como é que eu posso fazer para medir esse segmento? Bom, por sorte, esse segmento aqui cabe exatamente metade do caco. Ou seja, se eu dividir o caco em duas partes, dá o tamanho desse segmento. Olha só. Eu posso dizer, então, que ele tem meio caco, ou seja, um caco dividido em dois. Olha esse outro segmento. Cabem um caco, dois cacos, três cacos e ainda sobrou um pedacinho. O legal é que esse pedacinho acaba sendo um terço do caco. Ou seja, se eu dividir a minha unidade de medida original em três partes, cabe uma delas aqui. Ok? Então, esse segmento vermelho tem três cacos e mais um terço, ou seja, um caco dividido em três, um terço de caco. Eu coloquei caco para você entender também que nem sempre foi metro a unidade de medida. A gente, depois de um tempo, convencionou de usar o metro, mas o metro é só uma das unidades de medidas que o homem já inventou. Hoje em dia é a unidade de medida usada no mundo inteiro. Tudo bem? Vou dar um outro exemplo aqui do uso de frações para medir as coisas. Imagina que eu vou medir um terreno. Eu tenho esse terreno maravilhoso, retangular aqui, que eu estou chamando de terreno A. Aí eu divido meu terreno em 8 partes, ok? Tenho 8 quadradinhos iguais aqui do terreno A. Você concorda que cada quadradinho é 1/8 do terreno A? O que significa isso? Que eu dividi o terreno A em 8 partes e essa aqui é uma delas. Dividi em 8 partes e essa aqui é uma delas. Tudo bem? Esse número aqui, que é o número de vezes que eu dividi o meu objeto original, a gente chama de denominador da fração. Denominador. E esse número que está na parte de cima da fração, a gente chama de numerador, que seria o número de partes que eu peguei. Aqui eu peguei uma das 8 que eu tinha. Se eu pegasse 3 das 8 que eu tinha, eu teria 3/8 do terreno A. A fração 3 sobre 8, 3 como numerador e 8 como denominador. Tudo bem? Vou usar isso para alguns exemplos. Como que isso pode aparecer num exercício para você ou numa situação problema. Se o terreno tiver 240 metros quadrados, 1/8 do terreno, eu vou ter 1/8 desta medida. Quanto que é 240 dividido em 8 partes? É 30. Então, esse 1/8 tem 30 metros quadrados. Se 1/8 vai ter 30 metros quadrados, 3/8 vai ter 3 vezes o 30 metros quadrados, ou seja, 90 metros quadrados. Tudo bem? Olha esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, eu sei quanto que vale 1/8 do terreno, ou seja, a medida de um quadradinho. Se 1/8 mede 15 metros quadrados, 3/8 são 3 vezes o 15, ou seja, 45 metros quadrados. E 8/8 são 8 vezes o 15. Quanto que é 8 vezes o 15 mesmo? É 120 metros quadrados. Tá? E mais um último exemplo. Nesse exemplo, eu sei quanto mede o 3/8. Bom, se 3 quadradinhos medem 120, eu sei que um deles mede 40 metros quadrados, que é um terço desse pedaço. É esse pedaço dividido em 3 partes.
Se um deles mede 40, então 8 deles medem 8 vezes o 40, 320 metros quadrados, tudo bem? Aqui eu estou usando os conceitos de fração, tá bem? Vamos entender o que são frações equivalentes. Pega esse mesmo terreno A, maravilhoso, que a gente estava usando agora há pouco. Eu dividi ele em 8 partes de novo, ok? E peguei 6 partes, ou seja, eu tenho 6 oitavos, 6 partes das 8 que eu tinha dividido. Se eu pegar o mesmo terreno e dividir de uma maneira diferente, ó, dividir em 4 partes agora, e vou pegar só 3 delas, está aqui, 3 partes das 4 que eu tinha, ou seja, 3 quartos do terreno A. Você percebeu que isso aqui e isso aqui têm o mesmo tamanho? Ou seja, representam a mesma quantidade do terreno A? É porque essa fração 6 oitavos e esta fração 3 quartos são frações que têm o mesmo significado, têm o mesmo valor numérico. A gente chama essas duas frações de frações equivalentes. 6 oitavos e 3 quartos são frações equivalentes, significa que elas têm o mesmo valor. Um outro exemplo de frações equivalentes é 11 quintos e 22 décimos. São frações que significam a mesma coisa. Quer ver mais um exemplo? 11 quintos e 77/35. Tudo bem? O 11 quintos, então, é equivalente ao 22 décimos e também é equivalente ao 77/35. Uma coisa interessante para a gente notar é que para a gente conferir se duas frações são equivalentes, é só você ver se tem alguma multiplicação que você faça tanto no numerador quanto no denominador que faça uma fração se transformar na outra. Por exemplo, se eu multiplicar o 5 por 2, dá 10, não dá? E o 11 por 2 dá 22, não dá? Por isso que essas duas são equivalentes, porque eu multipliquei pela mesma quantidade em cima e embaixo. Nesse caso, se eu multiplicar o 5 por 7 e o 11 por 7, o 11 cincoavos, ou 11 quintos, se transforma no 77/35. Tudo bem? Assim que a gente confere se frações são equivalentes. Você tem como você multiplicar em cima e embaixo e ela vira a mesma coisa. Usando essa ideia de fazer a mesma operação tanto em cima quanto embaixo, a gente pode simplificar frações. Por exemplo, eu posso dividir aqui em cima por 4, não posso? E posso dividir aqui embaixo por 4 também. O 20 dividido por 4 vai ficar 5. E o 16 dividido por 4 vai ficar 4. Ou seja, essas duas frações são frações equivalentes. O que eu fiz aqui foi deixar essa fração com números menores. Eu simplifiquei essa fração. É assim que eu simplifico, eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número. A gente tenta simplificar sempre dividindo pelo máximo que a gente conseguir. Por exemplo, eu posso dividir eles por 2, esses dois números, o 36 e o 144. Mas eu também posso dividir por 3, é melhor. Vai reduzir mais ainda. Posso dividir por 6, também dá. Posso dividir por 4, posso dividir por 12. Posso dividir, nesse caso, por 36. Se eu divido por 36, 36 dividido por 36 dá 1. E 144 dividido por 36 dá 4. Então, eu simplifiquei bastante. Isso é muito bom. Eu deixo a fração muito mais simples. Vai ser muito mais fácil de trabalhar com 1 quarto do que com 36 144avos. Uma outra utilidade bacana para esse negócio da gente ficar mexendo na fração, transformando ela nas suas equivalentes, é você poder comparar duas frações. Por exemplo, olha essas duas, 3 sétimos e 2 quintos. É muito difícil descobrir qual das duas vale mais. Como é que eu posso descobrir? Vamos fazer assim. Eu vou mexer nas duas. Eu vou transformar o denominador das duas no mesmo número. Que número que eu consigo transformar tanto o 7 quanto o 5? Bom, eu consigo transformar eles em 35. Para eu transformar esta fração numa fração que tenha denominador 35, eu estou multiplicando ela por 5, em cima e embaixo. Então, ela vai ficar 15 sobre 35. Já essa, para ela virar uma fração com denominador 35, eu tenho que multiplicar por 7. Então, vai ficar 14 sobre 35. E desse jeito fica fácil perceber que a primeira fração é a maior. Ou seja, 3 sétimos é maior que 2 quintos. Tudo bem? Esse é o começo do estudo de frações, gente. Tudo bem? Abração!